A Flora trabalha muito próximo a essas empresas, não é, Flora? Conta um pouco sobre a sua experiência também, em especial nos assuntos sociais, que é um dos pilares aí do ESG. Sheila, eu gosto muito de trazer a visão da urgência, né? A gente vive uma emergência social, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, a gente tem questões ambientais impactando diretamente as regiões periféricas, as comunidades do Brasil, as regiões isoladas com falta de água. Então eu gosto de trazer esse senso de urgência sempre para todos os meus clientes, para todo mundo que eu converso, porque até na agenda global ESG, a gente vê muito esse discurso de 2030 que está adiando já para 2050. Não é? E parece sempre que é algo que a gente vai sofrer os impactos, mas a gente não pode deixar de esquecer que tem gente já sofrendo, né? Então, quando a gente fala de água para todos, muita gente já não tem água hoje, saneamento básico é o mínimo, metade da população não tem. Então, como que a gente realmente traz esse senso de urgência para as empresas, para que elas se responsabilizem e entendam que a gente não é contra lucro, a gente não é contra um crescimento econômico, mas a gente é a favor da equidade, né, dos direitos iguais a todos. E quando a gente levanta essas pautas, elas precisam ser feitas com responsabilidade. Eu acho que as empresas têm esse papel e a sigla ESG, ela não tem nada de novo, né? A gente estava falando, Davis já há muitos anos militando nesse lugar, mas ela tem algo de novo que chegou na alta liderança, chegou nos tomadores de decisão. E para mim isso é a mudança. Eu vejo no meu próprio trabalho, antes conversando apenas com as áreas de responsabilidade social, hoje os meus diálogos são com os CEOs, com as lideranças das empresas. Então a gente vê que já se mostrou algo urgente e essencial para todas as empresas. Então, eu sempre falo, as empresas do futuro são as empresas que se importam com a sociedade, com o planeta e com tudo que a gente constrói junto nesse ecossistema. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o S ele é essencial porque ele é urgente. O Davis estava concordando aí o tempo todo, né, Davis? Sim, sem dúvida. Primeiro, boa tarde de novo tarde. A todas, todos e todes. Muito prazer em estar aqui, muito feliz. Eu concordei aqui já de cara com as duas coisas com os dois depoimentos aqui do Rafael e da Flora também, porque o Rafael trouxe uma coisa muito importante, que se isso não for feito com seriedade, as empresas não crescem, elas não vão progredir, porque a ESG eu vejo muito num guarda-chuva também de ética e integridade. Se você não olha ética, integridade, diversidade e inclusão e ESG de uma forma genuína, porque é fazer o que é certo, é um imperativo moral a ser feito, você vai fazer de que forma? Você vai fazer só da boca para fora? Só para aparecer bem nos relatórios de sustentabilidade ou nos relatórios anuais? E o que vai acontecer? As empresas vão acabar fazendo isso na crise. Então, quando tiver uma crise, elas vão ter que correr atrás do que foi perdido. E a gente fala muito de 2030, mas nós estamos em 2022. Por que não começou a fazer? A gente fala assim, não, em 2030, tá? 2030. Mas vai chegar 2030 e você vai começar a fazer em 2030. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu, com a minha consultoria também, eu falo da mesma forma, né, que a Flora. A gente tem conversado muito com a alta gestão, porque esses temas, ESG, ética, integridade, diversidade, inclusão, que eu falo muito, que é um tema muito rico para mim também, por motivos óbvios, se a gente não fala com a alta gestão, a coisa não funciona muito, porque o tom tem que vir do topo. Se o tom não vier do topo, ele não funciona. Se a gente deixar só com a base, que quer trabalhar muito tudo isso, mas que não reverbera na organização, você não vai conseguir o poder que você precisa do topo. O tom tem que vir do topo. O papel do líder fundamental, né? O papel dos gestores, dos conselhos, das empresas, conselhos diversos, na liderança, a liderança pelo exemplo, tudo isso tem que vir dele.